Bandeirantes. A rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o advogado Fernando César Lopes Gonçalves. E a Rose falou para mim, olha, não vai errar, Gonçalves. E a gente vai falar sobre um assunto assim, queixo duro, mas que a gente ouve reclamações sobre eles há décadas, a questão tributária brasileira. Aliás, andou circulando aí um vídeo de eu não me lembro, algum comentarista mostrando como as coisas são taxadas e sobretaxadas, como as legislações mudam, são super interpretativas, o que acaba causando um monte de problemas para empresas e é uma loucura. Bom, muito bom dia, Fernando, como vai? Bom dia, obrigado pela oportunidade, Zezé, Rose, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui junto de vocês nessa manhã no Bastidores do Poder e fico à disposição de vocês para a gente bater um papo sobre esse assunto, porque eu concordo que, de fato, aí estamos num momento delicado, né, e está todo mundo ansioso em questões de reformas tributárias, caminhos que o Brasil vai seguir aí, né. Fico à disposição de vocês. Vamos começar. Aparentemente, vai lá, Zezé. Embora exista um desejo aí de muita gente se fazer a reforma tributária, hoje há uma dúvida sobre se essa reforma realmente sai nesse governo, porque não há consenso e a coisa ela só enrola cada vez mais. Mas fala para a gente de questões, assim, eu acho que é importante o pessoal saber dos absurdos que existem na legislação tributária brasileira e que acaba fazendo com que a gente tenha aí 5 bilhões pendentes de decisões judiciais. Por quê? Trilhões, aliás. O que acontece com a legislação tributária? Quais são essas dificuldades? Vamos lá, bem colocado por vocês. De fato, a gente sabe que um dos grandes problemas são, lógico, entrando um pouco já no que você comentou, são as discussões jurídicas que a gente vem vendo aí nos últimos anos, né? Todas as grandes matérias de ordem tributária, hoje elas estão todas atreladas aos tribunais superiores, não? A gente sabe, o STF, o STJ, eles colocam normalmente um caso como julgamento, a gente chama de leading case, né? Que com base naquela decisão ela acaba fazendo com que todos os contribuintes acabam sendo ou não beneficiados. E existe sim uma discussão hoje na casa de 5 trilhões, que praticamente representa 73% do PIB nosso, né? Então, só se você imaginar o impacto disso, a gente já começa a trazer o primeiro problema, que muitas vezes uma discussão ela acaba indo para um lado muito mais político do que técnico, né? E a gente sabe que isso faz parte, quem trabalha nesse meio atrelado à questão tributária. Agora, falando um pouquinho da questão tributária, eu acho, Zezé e Rose, que o grande viés que a gente vem acompanhando e sentindo existem 2 dificultadores. O primeiro é o número de normas que nós temos. Hoje nós temos algo em torno de 65 milhões de normas tributárias. Milhões? Desculpa. 1.000 normas que regem todo o sistema tributário. Isso entre estados, municípios, União. Então, é um complexo de normas que muitas vezes não facilita para quem de fato está contribuindo mensalmente com os impostos, os empresários aí, sentem no bolso esse peso todo, e não conseguem achar um caminho, né, muitas vezes, para conseguir equalizar essa conta. Por quê? Porque eles mesmos não têm segurança daquilo que está valendo. Né? Hoje em dia, quando você pega um cliente e você vai ver uma dificuldade que ele tem, nós fazemos trabalhos muitas vezes atrelados a diagnósticos fiscais, onde a gente entra numa companhia, você começa a entrar desde do momento que ele compra um produto até o momento que ele vai fazer a venda dele, né? E isso é muito importante, a reforma tributária vai tratar desse ponto, essa cadeia de produção que ele tem ali dentro da empresa dele, que vai gerar uma carga tributária na ponta para ele pagar. Um exemplo disso, por exemplo, é quando uma empresa ela compra um determinado insumo, né? Então ela compra, vamos pensar uma empresa siderúrgica, ela compra o aço para transformar num produto acabado.
né? Esse aço ele entra in natura, então inicialmente ele tem que estar sendo tributado de uma forma, ele tem um aproveitamento de um crédito e ele vai sair um produto acabado. Esse produto acabado, muitas vezes, só a forma que você classifica esse produto, você muda o valor que aquele empresário tem para pagar no final do mês. Agora, imagine vocês... Desculpa, pois não... Não, eu vou pegar em cima dessa questão que você está falando, da insegurança do empresário por conta da enormidade de leis. A primeira questão minha, eu lembro que nós já entrevistamos vários deputados, o relator da reforma tributária, e o que a gente tem é que as empresas, às vezes, contratam departamentos só para cuidar disso, com muitos funcionários, e mesmo com departamentos específicos, o próprio empresário ainda não consegue, às vezes, honrar com seus compromissos e é levado ao erro por conta da complexidade da legislação. O senhor acha que essa complexidade da legislação ela é feita para fiscalizar ou ela é feita justamente para levar ao erro e também para facilitar a corrupção por conta da burocracia? Primeira questão. E a segunda questão o senhor acha que é possível haver uma reforma que pudesse simplificar e deixar menos complexo toda essa cadeia de legislação? Sim, vamos lá. Respondendo de trás para frente, sim, eu acredito que sim. Eu acho que o grande viés da reforma tributária é tentar simplificar, né? O Brasil ele segue um sistema que a gente chama de sistema não cumulativo ou cumulativo de impostos. O cumulativo é aquele sistema que é mais simples de ser apurado, que facilita o entendimento. Mas muitas vezes, quando você vai fazer uma carga tributária, você vai verificar se aquela empresa lá está no regime tributário correto, o ideal é você ter sempre esses dois parâmetros, né? Como que ficaria minha tributação dentro do regime cumulativo? Como ficaria minha tributação sobre o regime não cumulativo? Isso, pegando o seu gancho, imagina você é uma indústria, você faz um determinado produto. Aquele produto, dependendo da forma que você dizer o que ele você vai ter um imposto a pagar por ele. Então, por exemplo, numa nota fiscal de saída de um determinado produto, eu tenho que especificar o que eu estou vendendo com um código específico. O que acontece? A gente segue hoje o NCM, né, que é uma nomenclatura para o Mercosul, onde todas as empresas são obrigadas a classificar os produtos delas na hora da compra e na hora da venda. A gente vê diversas discussões, muitas vezes, até, desculpa falar, banais, em relação a um determinado item. Por exemplo, se um determinado salgado ele usa não sei quantos % de farinha a mais que o outro, aquele salgado ele é tributado de uma forma, o outro é tributado de outra. Um saco de ração com 10 quilos, ele tem uma tributação, um saco de ração de 15 quilos, ele tem uma outra tributação. Agora, imagina isso numa companhia onde ele tem, muitas vezes, um universo de 1.000, 1.500 produtos, 2.000 produtos no portfólio dele. Imaginem vocês, o pessoal da contabilidade, do fiscal, que conduz aqueles trabalhos internos, tem que estar todo momento olhando para essa situação, né? Então, assim, e um erro ali inicial mínimo faz com que a tributação lá na ponta acabe sendo muito diferente. Eu digo muitas vezes para o empresário que quando um advogado, um prestador de serviço vai fazer uma auditoria, vai verificar o que ele está pagando de imposto, eu tenho que desconsiderar toda a cadeia dele interna, de fiscal e contábil, voltar na origem, olhar qual é o primeiro produto que ele compra, de quem ele compra. O Brasil ainda piora mais ainda. Se você compra esse produto de uma empresa do Simples Nacional, ela é tratada de uma forma. Se você compra isso de um atacado, de um varejo, é tratado de outra forma. Imagina tudo isso, né, pensando num produto, num longo de uma cadeia de diversos produtos o tempo inteiro. Então, o que acaba acontecendo na prática? Eu acho que essa dificuldade acaba vindo como uma forma, sim, do fisco ter mais facilidades com a atuação, porque de uma forma ou outra, hoje todos os documentos fiscais das empresas são todos eletrônicos. A Receita Federal hoje ela tem o SPED, que é um documento, uma escritura digital que ela consegue facilmente cruzar informações. Ela entrega um outro documento chamado SCF, um outro documento chamado ECD, quer dizer, existem diversos documentos fiscais que para que você possa chegar no final e dizer quanto você vai pagar, você tem que preencher. Imagina um preenchimento errado de uma coluna, de um item, ele reflete no longo da cadeia inteira. E aí o empresário vai no último dia e vai falar assim, nossa, eu tenho que pagar essa guia, né? Chega uma guia para ele pagar, ele não consegue ver todo esse histórico. Agora a Receita ela é aparelhada para fazer esses cruzamentos internos, né? A partir do momento que hoje as fiscalizações antigamente aconteciam, demorava anos para ser concluída numa empresa. Hoje eles precisam de horas.
né? Eles bastam clicar 2 botões, os sistemas deles se enxergam e aí esse monte de informação lá se cruzam, eles acham incongruências nessas situações. Nós mesmos, muitas vezes a gente está analisando, a gente é técnico, estuda o assunto, você fica numa dúvida de que legislação aplicar para aquele caso. Você imagina o contador, que muitas vezes ele tem uma outra rotina, ele não consegue acompanhar, né? Eu acho que só o período que nós estamos falando aqui, se a gente entrar no site hoje, já deve ter uma legislação nova que alterou algum produto, alguma alíquota, e assim sucessivamente, né? E essas normas, elas variam de acordo com os estados também, ou elas são todas federais? Zezé, a gente tem que fazer assim, a seguinte distinção. Os impostos federais, que são hoje a grande maioria, né, tirando o ICMS, o PIS, os impostos estaduais, eles seguem a mesma sistemática que é o SPED fiscal, o ICF, FD contribuições, eles usam esse sistema de arrecadação. Para os estados, não. Os estados têm uma parte que a União ela consegue enxergar também uma movimentação de ICMS, que foi o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, que virou essa tese do século, né? Que apesar de ser um imposto do Estado, ele impacta na base do PIS e da COFINS, por exemplo. A PIS e a COFINS é um imposto que é de contribuição federal, mas na base dele tinha um valor de um imposto estadual, que era o ICMS, que foi a grande discussão aí que a gente acompanhou nos últimos tempos, né? Então, hoje, teoricamente, cada estado ele tem autonomia para legislar sobre alguns determinados impostos, né? Tratar esses impostos e cobrá-los da forma dele. Você também tem obrigações com os estados e com os municípios em razão das questões tributárias de cada um. E esse é um dos pontos que a reforma tributária, se vier a proceder, a gente não sabe qual delas que vai passar, né? Temos 2 PECs, temos um projeto de lei, né? Então, qualquer um deles tende a, nesse ponto, diminuir. Inclusive, essa situação que eu estava comentando anteriormente com vocês, que é essa análise fiscal de nota a nota, de como começa o processo até o valor que ele vai pagar na ponta, é um dos pontos críticos da reforma tributária, porque aí não vai mais ter tantas dúvidas dos valores e formas de apuração. Aqui eu não estou dizendo que a lei, né? As propostas que... A gente tem proposta do Senado, a gente tem proposta da Câmara e a gente tem o governo falando, vamos fatiar tudo, vamos fazer a coisa devagar para poder garantir que alguma coisa mude. Bom, você tem conhecimento dessas propostas e, assim, qual que atenderia melhor essa desburocratização? Porque eu acho que o ponto mais importante é desburocratizar. Aliás, eu estava aqui me lembrando que nesse vídeo que eu falei na introdução, um dos pontos citados era em relação à sandália Croc, a Croc, que Sim. todo mundo usa aí em casa para usar com meia, né? E que houve uma discussão, porque um fiscal falou que era uma sandália de borracha e o outro falou que era um calçado impermeável. Definiu dessa forma. Houve divergência. Esse negócio foi parar na justiça. Sim. Para decidir se a Croc era uma sandália de borracha ou um calçado impermeável. A mesma discussão teve em cima daquele bip, o pager, que médico usava lá no 1980, menos ainda, que usava aquele... Foi toda uma discussão que só foi sanada há cerca de 2 ou 3 anos no Supremo Tribunal Federal, para definir o que era aquilo. Depois que não se usava, mas não se usa mais, daí o celular está aí desde quando, meu Deus do céu? Então, assim, a reforma, ela vai mexer com isso? Alguma dessas reformas? Zezé, eu confesso para você que as 2 PECs, né, as que estão tramitando no Senado, a 45 e a 110, elas tendem a mexer mais do que a proposta do governo federal, tá? Por quê? Elas tentam fazer essa unificação desses impostos, que hoje é onde gera essa dúvida. Por exemplo, você deu o exemplo da sandália. O que acontece? A sandália ela tem uma classificação fiscal, por exemplo, como borracha, que daria isenção para ela ou daria uma alíquota de 3%. Quando ela é considerada outro produto, ela pode ser tributada de 5%, 7%, 10%. Então, muitas vezes, a briga pela classificação está atrelada à carga tributária que você vai pagar na ponta.
A Receita ela até tem um procedimento chamado solução de consulta, onde você pode fazer esse questionamento para a própria Receita Federal e dizer, olha, esse produto aqui, eu classifico ele como? Classifico ele em A, B, C. Agora, pensando do lado de quem paga e de quem recebe. A tendência de quem recebe, muitas vezes, também é enquadrar num sistema que lhe gere renda. E de quem, teoricamente, não tem interesse ou teria um benefício melhor de classificar em outro determinado produto, ela acaba buscando essa resposta. Se as PECs forem adiante, da forma que inicialmente o texto foi apresentado, a gente não sabe ainda as mudanças que vão sofrer na comissão, né? Mas na comissão mista, mas assim, ambas, as duas primeiras, tratam da unificação dos impostos, principalmente aqui falando de PIS, COFINS, IPI. Então, isso ajudaria muito nessa questão, porque são esses impostos não cumulativos que geram essa dúvida. Uma coisa é dizer para vocês assim, olha, eu tenho que pagar 3% de imposto sobre o meu faturamento. Ninguém vai ter dúvida. Você vai ver qual é o seu faturamento, vai aplicar uma alíquota e vai saber a sua carga tributária. Agora, quando você vai para dentro dessas, vamos dizer, para essas minuciosidades de cada processo produtivo, que é o que o Brasil faz hoje, né? Você tem o controle, a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, um bloco chamado Bloco K, que fica dentro do SPED fiscal, onde a Receita Federal sabe, se você comprou uma chapa de aço para fazer um determinado produto, que tem que sair 2 produtos acabados ao final e tem que ter uma sobra X. Ela acompanha o seu processo produtivo. Se você me perguntar hoje em que mundo isso acontece, nenhum. E aí, então, assim, a reforma ela vem muito nesse ponto, né? É isso que eu ia te perguntar. Quando você tem, como que é uma comparação com os outros países e mesmo as empresas que são empresas de fora, que estão aqui no Brasil, há uma reclamação muito grande por conta da burocracia, de todo isso. A impressão que eu tenho conversando com você é de que é uma selva, né? Até a Alemanha parece que é uma encrenca parecida com o Brasil, né? Não é isso? O Brasil está bem complicado nesse cenário internacional. O fato é que, muitas vezes, a gente vai fazer um estudo para uma empresa estrangeira que quer vir se residir no Brasil, eles ficam assustados, eles não conseguem entender o que nós estamos falando para eles. Chega a esse nível a dificuldade de entendimento, porque aqui existe tributação para tudo, né? Nós chegamos a ter tributação para folha, tributação para bens de consumo, para circulação de mercadoria. São coisas que nesses países, a maioria deles adotaram outra forma. Eu entendo que, se a gente centraliza, né, mesmo mantendo a crítica que se faz é a centralização da receita, você tem que ter depois uma paridade de distribuição disso muito inteligente dentro dos estados e municípios, porque você vai acabar concentrando vamos falar, esse recolhimento, esse recebimento. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de saber que, dentro de uma proposta, que nem aqui no caso da PEC, a chance de arrecadação aumenta muito. A fiscalização ela vai ficar mais rápida, porque você vai ter que, ao invés de você fiscalizar um monte de itens, um monte de cadeia, por exemplo, nos Estados Unidos, você passou uma maquininha de cartão de crédito, você já pagou, aquele imposto já foi te debitado, o governo já recebeu, depois eles fazem a repartição entre os estados. Então, hoje, o grande problema do Brasil, primeiro, isso traz uma insegurança, claro, para o empresário que está chegando aqui, porque muitas vezes ele não conhece, ele fala, meu Deus, vou ter que me deparar com essa legislação complicada, né? E hoje, de fato, o Brasil é, sim, um dos piores sistemas tributários do mundo. De arrecadação, ele acaba sendo efetivo porque se tributa muito. Então, nós estamos batendo recorde de tributação no meio da pandemia. Isso significa que nós estamos conseguindo ainda receber esse recurso. O problema é a forma. E aí o que acontece? O empresário ele não tem vamos falar a verdade aqui, ele não tem como acompanhar essas mudanças, né? Mesmo o sistema interno dele, você pega empresas estruturadas, o setor de tax deles, o setor de contabilidade e tudo mais, eles não conseguem. A gente todo dia tem que estar estudando, eles não conseguem, e aí vão ter erros, e aí cria-se um passivo, aquela companhia não consegue pagar, aí depois a União, os estados são obrigados a criar um programa de incentivo para finalizar aquela conversa, né? Perde-se receita. Fernando, você acha que se fosse menos complexo e também não tão draconiano, né? Porque você tira a pele do empresário, né? Nós teríamos menos pessoas
deixando, não dando golpe no imposto, por exemplo, pagando mais, os cofres estariam recebendo mais? Com certeza, estariam recebendo mais. Eu acho que o empresário ele acaba se desanimando pela dificuldade, pela forma que ele é cobrado, né? Se você fizesse um imposto justo, eu acredito que os empresários iriam pagar. Por que eles iriam pagar? Porque ninguém gosta de dever. O negócio deles entra em risco. Não faz sentido. Muitas vezes o empresário deixa de pagar o imposto para sobreviver. Não é porque ele não quer pagar. E aí você tem essa curva. Quer dizer, se eu equalizo melhor isso, eu aumento a arrecadação, tiro as empresas do risco, que é um problema. Hoje as empresas deixam de investir, de crescer, porque elas têm um medo tributário, né? É complicado. Quando a gente entra dentro de uma empresa, por exemplo, nesses projetos que a gente faz, chamamos de diagnóstico 360, onde eu entro olhando toda a operação técnica e contábil, eu chego a achar dentro da companhia, muitas vezes, mais do que um faturamento mês de crédito tributário deles, que é dinheiro deles, que está ali disponível para eles usarem, mas eles não conseguem enxergar isso por causa dessa legislação. E aí nós temos que entrar lá e falar, olha, tá vendo esse determinado produto, esse determinado item, no dia tal você fez essa compra deveria ter sido feita com essa alíquota, foi feita com essa, tá errado aqui, ó, corrige aqui. Aí você chama o empresário, mostra para ele todo esse ciclo de tempo, ele fala, nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso. E pior, quando ele recebe acha esse crédito, né, ele chega nesse valor, que seria o momento que ele ficaria feliz, se ele tentar receber de volta, demora anos hoje para ele receber. Então, ele não tem uma contrapartida rápida para poder restituir o caixa dele, mesmo quando ele está correto. Então, isso tudo é a loucura do sistema que nós estamos passando. Eu acho que a reforma veio, e ela é muito esperada pelos empresários, para esse viés. Porque se você for falar hoje do jeito que ela está sendo feita, diminuição de impostos não vai acontecer. Pelo que estão mostrando os dados, os indicadores, provavelmente nós vamos ter um incremento, inclusive. Vixe. Nossa! Vão mudar, pelo que eu estou enxergando, né? Eu acho que isso ainda, as confederações, os grandes players de mercado ainda não foram falar a público, né? Você vê que está uma questão ainda de discussão entre eles. Sim. Vai ter um segundo momento, onde vai vir o seguinte, ó, as indústrias hoje são, de fato, né, um dos maiores contribuidores do Brasil, as indústrias. Elas, por essa reforma, teriam, sim, um pouquinho mais de benefício. Os setores de serviços, eu entendo que vão ter um pouquinho de acréscimo, mas, assim, é muito preliminar. Eu acho que ninguém viu o impacto total ainda, né, de como vai ser essa reforma. Agora, que, de fato, temos que simplificar? Temos. A simplificação, independente do valor, vai trazer transparência, vai trazer conhecimento para o empresário do que ele está pagando, né? Até para ele poder questionar. Hoje ele não consegue questionar, ele precisa de um profissional, ele tem que vir procurar um advogado e falar, olha, não estou entendendo essa lei, o que você entende aqui? E muitas vezes você vai dar uma orientação técnica, e depois você tem que ainda esperar ver se isso que você acha que é técnico, de fato, a Receita vai convalidar, a Procuradoria vai convalidar, né? Foi o caso da exclusão do semestre, né? A gente viu essa tese começou em 2002, ela não é de agora. Nós estamos falando de 2021, mas ela é de 2002, né? Você vai falar, poxa, como que uma tese demorou 20 anos, mais, né? Quase 20 anos para ser julgada? E aí você ainda tem uma modulação dos efeitos, quer dizer, as pessoas só vão poder receber, quem entrar agora de 3 anos, o cara pagou 20 anos errado. Nossa. Entende? Então... Gente, é insano, é insano. Esse é o ponto. Eu fico pensando, assim, que a gente é um país muito forte, né? Para resistir a tudo isso e para não ter quebrado até hoje, mas quebrado irremediavelmente, porque... Meu Deus do céu, né, Fernando? Zezé, assim, o brasileiro é um guerreiro. Eu falo o seguinte hoje... Resiliência é o nome. E assim, a gente tem que lembrar de um dado que é importante, né? Quem mantém o emprego são as pequenas e médias empresas no Brasil. São quase 80, se eu não me engano, 80%, 85% são empresas de pequeno porte, que empregam bastante gente... e que hoje elas sofrem diretamente com isso, porque elas não têm, muitas vezes, imagina um pequeno empresário se ele tem condição de ter uma estrutura toda para acompanhar essas questões tributárias. Não tem. Não tem. Meu Deus. Os grandes players de mercado gastam horrores com auditorias, consultorias para manter as coisas em dia, tentar ser mais correto, né, perante o fisco.
Esses pequenos não. Tentar não ser pego também numa ignorância ali, por não saber, né? Outra coisa, o ministro Paulo Guedes, ele tem insistido na questão do imposto similar à CPMF. Ontem ele voltou a falar sobre isso. E é um imposto que é muito criticado por todo mundo. Assim, eu acho que a única pessoa que eu ouço fazer algum elogio a isso é o Guedes. Explica para o nosso ouvinte por que esse é um imposto nefasto. Zé, veja bem, a gente está dizendo que a gente precisa que a economia se aqueça, que as pessoas consumam, que o dinheiro circule, que a gente tenha dinheiro vivo no mercado. Se você tributa ao que faz o dinheiro circular, a chance desse efeito acontecer ao contrário, para mim, é gigantesca. Você pensando o seguinte, o empresário já tem uma carga pesada, o contribuinte tem uma carga pesada. Se qualquer movimento que ele faça, ele vai falar assim, olha, vou mandar o dinheiro de uma conta para outra, foi tributado. Se aquilo ia gerar uma oportunidade de negócio, muitas vezes o cara deixa de fazer, porque é mais um custo que ele vai carregar. Então eu vejo assim, se você tributa um imposto, né, seria uma contribuição nesse caso, né, por uma finalidade específica, como ela foi feita lá atrás, quando a CPMF foi desenvolvida, que era por uma finalidade de ajudar a saúde, ela tinha um propósito por um tempo, né, que é esse o conceito de uma contribuição da CPMF, ela vem com esse conceito, cobrir um orçamento, cobrir uma dificuldade. Não, o que se vê é mais uma fonte de renda, quer dizer, ela vira mais um imposto que vai... Permanente, seria permanente. Que vai virar valores para depois fazer parte de um orçamento, né? Então essas pessoas vão considerar aquilo como parte do orçamento, não é uma coisa complementar, já vira uma coisa instituída, né? Onde você vai tributar uma questão do dia a dia que faz a economia se movimentar muito. É o que faz o dinheiro circular, né? Então eu acho que isso vai dar um tiro no pé também. Existem talvez formas distintas de fazer, né? Eu acho que, claro, a gente não pode esquecer que o Estado vive disso, ele precisa arrecadar, faz parte do jogo, mas ele tem que pensar o seguinte, aonde ele arrecada com mais segurança? Segurança em que sentido? Que você traga um impacto econômico e financeiro menor, né? Essa é a minha análise. Então, se você fala assim, por que todo mundo reclama do CPMF? Porque, primeiro, vai atingir todos indiscretamente, sem nenhuma análise, né? Qualquer pessoa hoje vai poder ser influenciada por isso. Imagina um pequeno... Hoje a gente fala, né? Quanto menos o cara tem de poder aquisitivo, mais ele sofre. Esse cara já está ali no limite, o empregador, o funcionário, vai ser mais um imposto. E esse você não tem. Né? A gente olha como a coisa não tem senso. Nós estamos falando de diminuir, aumentar, na verdade, a questão da isenção do imposto de renda. Né? Tá a briga aí, subir de 2,5, o Bolsonaro tinha prometido 5 mil, estamos falando de R$ 2.500, né? Para quê? Para evitar que a pessoa mais simples tenha condição de voltar para a economia. O CPMF vai no encontro contrário. Ela vai pegar esse cara simples também. Então, veja que é e que, inclusive, é esse cara simples que paga muito mais imposto do que o próprio rico, né? Exatamente. Porque a cobrança tributária no Brasil, eu acho que ela penaliza muito as pessoas mais pobres. Não sei se você concorda. Não, é verdadeiro. Eles acabam assumindo esse encargo. E aí você vê, a gente tem aqui previsto o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição, nunca foi aplicado no Brasil. Você teria outras reformas a serem feitas que não foram ainda levantadas. Então, eu não sei se com o andar da carruagem, dessas PECs, do projeto de lei, a coisa caminha para esse sentido. Mas hoje, de fato, o grande problema é um imposto dessa magnitude, como uma CPMF voltando, ela vai impactar em quem nesse momento já está fragilizado. Essa é a minha opinião. E como que você está vendo esse projeto do imposto de renda, as mudanças? São boas? Não? Qual que é a tua opinião? Eu acho assim, Rosi, tinha que se elevar mesmo essa faixa, eu acho que ela estava muito baixa, né? A gente tem uma faixa... Hoje a faixa são R$ 1.900. Quem recebe até R$ 1.900 não paga IR. Agora iria para R$ 2.500. Já é um primeiro passo, vamos dizer assim, né? Você estaria isentando talvez uma grande faixa de pessoas hoje que devem ganhar por volta dessa faixa.
Acontece que, se você fizer essa isenção, em algum momento essa conta tem que ser recomposta de alguma outra forma, né? Então, aonde vai dar esse reflexo dessa isenção? Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Se você faz uma isenção de um lado e você não diminui o custo do outro, a conta não fecha. Então, se a gente está diminuindo aqui, em algum momento o meu medo é sempre esse. Será que daqui a pouco eles não mexem no imposto de renda? A gente chega a pagar 27,5, dependendo hoje do seu salário, né, do seu faturamento, você paga 27,5 hoje como pessoa física. Será que amanhã não vem uma alíquota nova para compensar esse aumento? Eu acho que vem. Vão mexer na alíquota? Então... Não tiveram coragem de colocar essa alíquota agora. Mas, inicialmente, assim, o que se falava era nesse sentido de fazer uma alíquota maior, aí de 30%. Exatamente. A partir de, não sei aí qual seria o corte do salário, mas a partir de um certo salário, 30%. Eles iam estudar de novo essa tabela, né? Foi um dos estudos que ficaram pendentes, que ainda eles não apresentaram. Então, eu digo assim, a reforma tributária está vindo muito nesse caminho. Tem muita coisa sendo discutida, mas nada concreto ainda, né? A gente sabe que está se caminhando por uma questão de simplificação, que eu volto a falar, que para mim é um dos principais problemas, né? Quando a gente fala de sistema tributário, quanto mais simples, ele costuma ser mais eficaz. E hoje a gente está na contramão do mundo. O mundo inteiro tem simplificado cada dia mais, e isso eu acho que é um caminho que nós temos que adotar. E pensando no reflexo que isso vai dar dentro da economia, claro. Se você... Em relação à tributação de dividendos, como é que você viu isso daí? Porque as empresas estão reclamando, né? Porque junto com essa tributação que parte de um salário maior, também tem essa outra compensação aí. Esse é outro grande ponto. Porque o empresário via muitas vezes como uma forma dele poder investir na empresa, valorizar o negócio dele, né? Pensar em expansão. A forma dele era saber que no final do mês, se ele tivesse lucro, a empresa dele tivesse uma renda bacana e tivesse conseguido pagar tudo, ela poderia ser isenta, por exemplo, por dividendos, né, de tributação. Com essa ideia de tributar o dividendo, já é um primeiro passo que nós temos que começar a olhar. O mercado, por exemplo, de sociedade, por conta de participação, sociedade por ações, os mercados que envolvem bolsa de valores, distribuição de lucros, as grandes empresas, talvez não fique já uma situação muito interessante, porque hoje eles recebem isso livremente e não vão mais recebê-los. Vão pagar aí algo em torno de 20%, né? É um valor significativo. Estão tirando o juros sobre o capital próprio, que era outra forma que o mercado financeiro utilizava para remunerar o investidor. Então, existe um risco do investidor mesmo, a pessoa que está ali na frente das companhias, começar a buscar outras alternativas de negócio que não a indústria nossa, né? Pode ser que aquilo que a gente vê muitas vezes acontecendo quando o Brasil mexe nas taxas de juros internacionais, nacionais, que tem entrada de recursos para o país, né? Ela volte contra a gente. Amanhã pode ser que os investidores daqui, em vez de investir dentro do país, comecem a buscar alternativas aí em mercados internacionais em razão dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que seria um momento de se pensar assim, se equilibrasse de outro lado. Eu acho que não teria problema você fazer uma tributação sobre dividendo, desde que você também desonere alguma outra situação, né? Eu acho que seria uma conta de balança. E aí, os analistas, imagino que tenham esse conhecimento de ver qual o impacto de aumentar uma arrecadação aqui, o que daria para fazer para incentivar o crescimento, porque eu acho que é isso que a gente precisa. No fundo, se você aumenta de um lado, porque ali talvez ficou, vamos dizer assim, por um período um valor baixo, tá bom, vamos lá, nunca tivemos tributação de dividendos, vamos tentar fazer. Mas e do outro lado, onde eu vou cortar, então? O que eu vou ajudar? Né? Se eu estou entrando com uma renda nova, porque só arrecadar, nós vamos estrangular mais ainda o que já está difícil, né? A carga tributária brasileira é muito alta. Olha, tem aqui o Pedro Maciel dizendo, Zezé, que apenas o Brasil e a Letônia não cobram IR sobre dividendos. É isso? Pedro Maciel aqui. É isso. Né? Isso é uma verdade. Já tem muito país aí que estão vindo para isso. Por isso que eu falo, não é o problema de tê-lo. O problema é o que eles vão fazer, já que vai ter isso, para compensar de uma outra forma. Porque, ao mesmo tempo, dá vontade de perguntar assim, tá bom, a gente é um dos poucos que não pagamos hoje, mas, por outro lado, eles têm uma recompensa
do Estado em relação aos outros impostos que a gente não tem aqui. Então, esse é o ponto. Eu acho que não é tributar seu dividendo. É o que a gente faz, já que tributamos dividendo? Vamos lá, então. Vamos ajudar do outro lado, né? É só verdade. Isso. É isso que a gente vai... Acho que a gente tem que encerrar, né? Liberar, né? Estamos juntos e misturados nessa ideia de uma reforma tributária. Mas, sim, apesar de que você, enquanto advogado tributarista, essa situação deve ser boa para o seu lado, porque, olha, dá para ganhar bem nessa área, vai. Não, eu vou dizer para você, a gente vive disso, até brinco, falou. Essa complexidade acaba nos dando muita oportunidade, né? Essa situação que eu falo para vocês, aí dos trabalhos que a gente faz, analisando o judiciário, analisando as empresas, estão atrelados, sim, a essa loucura que a gente tem aí disponível, né? Mas a nossa dificuldade também é muito grande, porque a gente tem que passar uma credibilidade num momento que muitas vezes lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Você faz um planejamento... Eu acompanhei a época que saiu súmulas, o STJ fez uma súmula, chamava a súmula 276, né? Era uma súmula que mudava uma alíquota de PIS/COFINS. Os empresários ligavam e falavam, Fernando, o que eu posso me aproveitar dessa alíquota? Diminuía de 2 para 3 o valor do PIS/COFINS, sumulado no STJ. A gente falou, claro que pode. 6 meses depois, subiu para o STF, mudaram uma posição, caiu uma matéria simulada e nós ficamos numa situação delicada. Então, assim, é um pouco ingrato também, viu, Zezé? Posso te dizer que, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma oportunidade, é muito difícil hoje fazer esse acompanhamento. Por isso que eu falo, eu volto a repetir, eu acho que esse é o ponto crucial. O empresário brasileiro, já enquanto a reforma não acontece, na forma que ela vai acontecer, tem prazos aqui que vão demorar 15 anos para ela chegar ao fim. O empresário brasileiro, de uma forma ou outra, ele tem que buscar informação, ele tem que estar atualizado, porque pequenas diferenças no dia a dia dele de operação ajudam muito falando de questões tributárias hoje. Esse olhar crítico, interno, de buscar o tempo inteiro, questionar o que eles estão pagando, qual o imposto, qual é a alíquota, qual é a base, tem que ser checado. Esse eu acho que é o ponto crucial, porque é a única ferramenta que ele tem hoje. Muitas vezes a gente chega para um empresário e fala assim, olha, meu amigo, tem uma discussão nova que está entrando no STF. O empresário fala assim para você, mas é nova, vai demorar tantos anos. Mas é agora que você tem que olhar, porque amanhã acontece como aconteceu, de ter uma decisão favorável e a pessoa não ter conseguido se ressarcir disso porque demorou para buscar um auxílio. Então, o que eu acho que acaba sendo uma mensagem importante não importa o tipo de atividade que você tenha, você tem que olhar para isso. E muitas vezes, coloco mais um ponto, a gente questionando assim, nossa, meu concorrente vai tão bem, meu negócio não vai para frente, né? O empresário pergunta, será que não estou fazendo alguma coisa errada? E muitas vezes a gente já enxerga exatamente isso. Pensando num país que temos 27 estados, 27 legislações estaduais, por exemplo, para tratar de um assunto. Você tem municípios, mais de 5 mil municípios, que também tratam de questões tributárias. Muitas vezes um incentivo que uma pessoa jurídica consegue em determinado ponto põe ele em vantagem competitiva perante todo mundo. Então, infelizmente, a gente tem que olhar para a questão tributária, por mais complexa que ela seja, por mais difícil que ela seja, com um olhar cirúrgico, né? Porque é o que faz hoje a diferença de um empresário conseguir, num momento de crise, por exemplo, extrair tudo que ele pode de dentro da empresa dele, pensando em crescimento, em estrutura, porque senão, de fato, vai ficando difícil. Ele vai se endividando, esse passivo vai corroendo ele, e a hora que ele vai ver, ele não tem mais estrutura para ficar de pé, né? Então, é isso que eu falo muito para esses tipos de empresa, né? Olha, gente, tem os ouvintes aqui elogiando o doutor Fernando, então os ouvintes estão elogiando, dizendo que ele esclareceu, tem muito conhecimento. Imagina. E olha, para ter elogios, claro, viu? Porque como às vezes abriu, a gente sempre fala, nossa, queixo duro, né? A gente chama de queixo duro, aquela história assim, gente, que vamos falar de imposto, de tributação, né? Mas olha, os ouvintes gostaram. Obrigada, viu, doutor Fernando? Imagina, fico muito à disposição. Rose, obrigado pela oportunidade, Zezé. Prazer falar com todos os ouvintes. Precisando, estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Tá bem, muito obrigada mesmo. Tenha um bom dia, bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, e nós vamos para um